Fala, galera. Diniz fará mudança no ataque contra o Grêmio. Neste sábado, às 17h30, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Clube Gaúcho em Porto Alegre pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que foi a preparação para este jogo. Cara, atenção! Chama o grupo da rua agora, o grupo da vizinhança, vem aí, o grupo da família também. Analisando agora o sorteio de hoje da Copa Libertadores. Olha na tela, presta atenção. Depois a gente vai fazer quem passa, hein? Estudiantes contra a Universidade Católica, são os próximos jogos. Rosário Central e Corinthians. Cruzeiro contra Flamengo, ufa! Tolima e Independente Del Valle. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU, Mirassol conseguiu. Palmeiras contra Cerro Porteño, Platense e Coquimbo Unido e Fluminense e Rivadavia. Bora ver quem passa, quem é mais forte e tudo mais? Então, começando aí pelo primeiro, Estudiantes contra Universidade Católica. Para você, Alex, quem passa? Acho que passa o Estudiantes. E para você, Paulo? Também. Estudiantes? Bom, então passa o Estudiantes. Rosário Central e Corinthians. Vai, Corinthians, hein? Não precisamos nem falar, É né? ida e volta, né? Sim. Uma coisa, ida e Só volta. a final que é jogo único. Corinthians. Vai, Paulo, quero ouvir. Corinthians. Ah, quero ouvir alto e bom som. Corinthians. E você, Alex Miller? Corinthians passa. Corinthians falou também. muito baixinho. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo? Se fosse hoje, passaria o Cruzeiro. Daqui a 2 meses, eu não sei como é que os times vão estar. Mas o Cruzeiro está num melhor momento do que o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo passa. Mas, ó, depois da Copa, será que o time Por não isso. tá cansado? Por isso. Qual E time está aí, cansado? o Flamengo, porque vai ter um monte de jogador indo pra Copa. Eu vou contrariar o Alex, Cruzeiro. Não, eu vou mudar. Pode pôr aí. Não. Eu vou mudar. Já Acho que falei vou mudar. Cruzeiro, não. Eu quero mudar Você o meu, eu não fala, quero mudar o seu. O meu eu mudo a hora que eu quiser. Foi Não, mas você quer mudar porque Cruzeiro. você quer mudar ou só pra Não, ficar com porque eu esse quero mudar. palpite? Me deu um insight aqui, eu acho que o Cruzeiro vai passar. Cruzeiro Daqui a 2 também. meses vocês pegam o vídeo de hoje aqui, faz um recorte faz aí. um vídeo daqui, eu que falei Cruzeiro, ele falou Flamengo, Eu agora quer senti mudar. assim no ambiente, na atmosfera, Ele que o sentiu. Cruzeiro vai passar. Pronto. Ah, tá bom. Tolima. Tolima não, hein? Ou Independente Del Valle. Vamos no suco. Deu Eu vou vale. no suco. Todo Deu mundo vale, no é melhor. suco aqui. Tolima me traz memórias ruins. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU. Difícil, não é? Dificílimo. Difícil. Será que dá pro Mirassol? Mas o Mirassol fazer um bom resultado em casa, vai jogar fora, pode até conquistar uma vaga aí. Eu vou torcer pro Mirassol. E aí? Mirassol. 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 Palmeiras contra Cerro Porteño. Difícil? Difícil se a gente se basear pelo que foi na primeira fase. Exatamente. Mas, naturalmente, o Palmeiras é muito mais forte e eu acho que passa. E jogando como está jogando Sim, hoje, sim. É lógico que você perder um Flaco Lopes, se vier a perder o Fraco, aí você tem um problema. Não vai perder. É que a gente está vamos palpitando esperar, baseado no que a gente tem hoje. Né? Ah, mas, Palmeiras. o Palmeiras. E, bom, Platense e o Coquimbo, gente. Esse Platense, hein, me surpreendeu, hein? Surpreendeu, hein? Me surpreendeu. E o Coquimbo O dezinho lá me surpreendeu. Vai o Platense. Platense, né? Platense. Ou você quer apostar no Coquimbo? Não, vai no Platense, não Platense. pode. Eu não conhecia o Coquimbo. Platense. E Fluminense e Rivadavia, vamos de Fluminense? Fluminense. Rivadavia. Ah, Alex. Essa é o contrário. O mais difícil, o confronto mais difícil, vocês não acham que é o Palmeiras e o Cerro? Não, eu acho quê? que é Flamengo e Cruzeiro. De todos? Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Ah, Cruzeiro. eu acho. Imagina. Flamengo e Cruzeiro não tem outro. Ah, que é brasileiro aí. Não, é o mais difícil, mais equilibrado, por cima Flamengo ainda. e Cruzeiro. São Bom, 2 favoritos ao título se enfrentando nas oitavas. Ah, é o Coquimbo. Não, tô brincando. Hora de Gazeta Esportiva. Hora de Corinthians no Gazeta Esportiva. Janice, você tem um balanço do Memphis Depay, é isso? Isso, Michele, vocês estão falando dos confrontos das oitavas de final, né? Tá todo mundo ansioso por esse confronto de astros internacionais, né? Di Maria contra Memphis Depay, né? Corinthians e Rosário Central. Será que teremos esse duelo, Michele? Porque, olha, as oitavas de final serão só em agosto. E a pergunta que fica é, será que vale mesmo a pena renovar o contrato do Memphis, né? As reuniões seguem, por enquanto, nada de novidades, segue a novela. Vamos ver esses números, então. Olha, o Memphis chegou em setembro de 2024. Então, vamos dar uma olhadinha nesses números de 20 meses de timão. São 79 jogos, 20 gols no total. Em 2026, o Memphis entrou em campo somente em 14 jogos e marcou só um golzinho. Os vencimentos
geram em torno de 3,5 milhões a 7 milhões de reais por mês. Aí depende dos encargos, né, dos direitos de imagem. O custo anual do jogador aos cofres do Timão é estimado em 82 milhões de reais por temporada, fora as bonificações, né? Ele ganha 1,5 milhão de reais a cada 5 participações diretas em gol. E também ganha bonificações por títulos. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Memphis teria embolsado 4 milhões e 700 mil reais, fora os mimos, né? Que são hotel 5 estrelas, segurança, carros blindados, né? Segurança armada, motorista particular, chefe de cozinha particular, camarotes na arena e 24 passagens aéreas na classe executiva entre Brasil e Europa. Então, eu vou jogar essa pergunta aí para o estúdio. Viu, Michele? Será que vale a pena mesmo renovar com o Memphis Depay? Será que ele vale isso tudo? Ai, me desculpe o Memphis Depay, eu sei que é um grande jogador, mas eu sou uma pessoa muito consciente financeiramente, tá? Se eu fosse pensar sem a parte financeira, ok, maravilhoso. Mas, na minha opinião, não vale, gente. É muito dinheiro, vai endividando cada vez mais o clube. Agora, por favor, os especialistas aqui. Primeiro, nós temos que falar por partes. A chegada do Memphis até o ano final de 2025... Aí é uma história, né? É uma história. É isso aí. É uma história. Valeu a pena? Valeu a pena. Teve título. Escapou do rebaixamento. Tudo isso eu iria falar. Então, temos que ir por parte, porque o pessoal começa a falar, usa essa temporada que foi ruim para ele, muito ruim. E é lógico que se você observar os números deste ano, você não pagaria no Memphis um valor desse. Agora, precisa reajustar muita coisa para que ele fique. Porque é um jogador importante, é um líder dentro de campo e eu creio que o treinador conta muito com ele e eu espero que ele fique. Agora, precisa fazer números, dirigentes, precisa fazer números, não é no momento não, tem que fazer um projeto de longo prazo aí para que não tenha esses problemas futuramente. Vocês viram os números que a Janice trouxe? Sim. 82 milhões por ano, o que dá 6.800 por mês. Cara, na realidade do Brasil, do futebol brasileiro e do Corinthians, é algo inimaginável, é algo irresponsável. É isso que eu acho. Por mais importante que ele seja tecnicamente em campo, e o Memphis Depay é acima da média tecnicamente, mas a que custo a gente tem que entregar o clube dessa forma, sem nenhuma responsabilidade? Para o torcedor ele não está nem aí, não é ele que paga o ingresso, ele não está nem aí, ele quer ver o jogador em campo, jogar, aparecer, fazer a festa, pisar na bola, fazer gol na final, o torcedor está na dele. Agora, quem administra o Corinthians, e não é de hoje, já de muito tempo, não se preocupou com isso. Não se preocupou com isso. Por isso que o fair play financeiro é mais do que emergencial no Brasil. Porque senão a gente vai continuar vendo exemplos de clubes quebrando, falindo e ficando nas mãos ou de empresários aproveitadores ou de SAFs que vão ter que salvar os clubes nesse aspecto. Então eu acho complicado. Claro que o Memphis Depay é importante para o Corinthians, teria que ficar. Como ele já falou que o dinheiro não é o problema, que o primeiro milhão dele ele ganhou com 19 anos, que esse não é o foco. Então, Depay, se você gosta tanto do Corinthians, abra mão de tudo isso e faça um contrato condizente com a realidade do clube. Não, mas na realidade, para ele permanecer no clube hoje, ele vai ter que abrir mão. Não, tem que tirar essas passagens, tem que tirar o hotel, tem que tirar o segurança, então, tem que se ele quiser permanecer hoje no Corinthians, abre mão. Se ele aceitar não ganhar 6 por mês e ganhar 1,5, beleza, fica. E começa a jogar. 1,5 também, não, porque tem uns lá também que já ganha isso, também não faz nada. Sim, não, gente, mas sabe o que é, Paulo? Acho que nenhuma competição vai pagar, inclusive, um prêmio que custa um jogador. Não. Esses bônus são bizarros. Isso é uma aberração. E esses valores, se estiver permanecendo aí, o Memphis não consegue um clube na Europa pagando isso que ele ganha no Brasil. Não consegue. Muito amigos, hein? Aqui, quem no Corinthians fez essa contratação do Memphis. Bom, vamos acionar agora o repórter Alexandre. Janice está de volta para a conversa com informações do jogo de amanhã do Coringão. Conta pra gente como é que o Timão deve entrar em campo.
Isso, Michele, amanhã tem Corinthians e Grêmio em Porto Alegre, jogo importante, porque Corinthians e Grêmio têm os mesmos 21 pontos. Então, com uma vitória, o Corinthians ele se afasta da zona de rebaixamento, aí pode ficar mais tranquilo nessa parada para a Copa do Mundo. E o Fernando Diniz tem 2 desfalques importantes, o Memphis, que está com a seleção da Holanda, e o Lingard. O inglês, ele foi liberado pela diretoria para ir até a Inglaterra por conta de um problema de saúde na família. E agora, sem Lingard e sem Memphis, quem será o companheiro de Yuri Alberto no ataque? A expectativa é que Caio César seja titular. Ele tem entrado nos últimos jogos no segundo tempo e para muitos, na derrota de quarta-feira contra o Platense, ele foi o único que se salvou. E agora, Michele, será que essa dupla de ataque vai funcionar? O Caio César e o Yuri Alberto. E o Caio César tem crescido de produção, já o Yuri Alberto tem só um golzinho nos últimos 14 jogos, Michele. Eu só sei que precisa ajudar um pouco o Yuri Alberto, né, também. E aí, Paulo, vai dar certo essa dupla? A questão não é de dupla, né? A questão é de posicionamento. O Caio César é um jogador de beirada, é um jogador que é mais agudo pelas laterais. O Yuri, ele cai dos 2 lados, é um jogador de área. É lógico que vai ajudá-lo para as bolas chegarem com mais velocidade. Vai ser um jogo onde eu já tinha avisado na quarta-feira que era melhor jogar o titular no jogo contra o Grêmio. Falei isso aqui contra o Platense, põe um reserva. Para passar aquela vergonha, passar com reserva. Exato. Passar com reserva. Né? Então, pode perder o Gustavo que tomou uma pancada lá na cabeça. Então, é todo jogo perigoso. Agora, voltar com todo o time titular... vai ser um jogo importante. O Corinthians não pode perder esse jogo. Deveria ter poupado, eu acho, e ter ido com os titulares agora. Eu falei isso essa semana também, antes do jogo. O Paulo falou, eu falei, e era uma coisa que aparentemente era óbvia, né? Sim. E agora o Corinthians tem que lidar com isso. Deu azar do Lingard ter que ser liberado, porque a mãe dele está com um problema sério na Inglaterra, e ele foi, claro, acudir a mãe, enfim, faz parte, né? A família em primeiro lugar. Agora, o Caio César é o que tem. Você vai pensar em quem para colocar no time titular do Corinthians hoje, sem o Lingard e sem o Memphis Depay? Né? Mas aí mesma característica, parecido. E o Caio César tem um pouco mais de punch para entrar nessa hora. Ontem, acho que foi o Garrafa, reclamou do Pedro Raul aqui, que tem que ir embora com um laço. Daqui a pouco, Paulo, você me responde se o Pedro Raul tem que ir embora do Corinthians com um laço. O Raul tem que ir embora com um laço? Não. Pode ir sem laço mesmo. Pode ir sem laço. Porque o laço fica na concessionária. Custa caro o laço. Eu quis levar o laço, não deixaram. A seleção brasileira continua... Gente, vamos falar do Corinthians agora, hein? Voltamos. Estamos de volta, então. Vamos falar agora do Corinthians, que enfrenta o Grêmio no fim de semana. Corinthians que teve a sua vida definida também na Copa Libertadores, né? Mas agora é hora de falar de Campeonato Brasileiro. Na tela para vocês, esse jogo amanhã, 5h30 da tarde, na Arena do Grêmio. Transmissão GTV, Globo e Premiere. E se tem Corinthians, tem nosso cafezinho aqui. Hoje nós estamos só no café, viu, Samir? Porque 3 horas de programa, haja café, mas estamos turbinados aqui. Tá devendo café o Samir, hein? Tá. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Tudo certo? Vamos falar desse jogo e de algumas baixas, né? Memphis, seleção holandesa. E o Lingard também, que acabou, né? O Corinthians mesmo anunciou, né? Que ele estava autorizado aí para ficar fora da partida para resolver alguns problemas pessoais. Boa tarde, Luísa, PVC, amigos e amigas de primeira. Realmente, né, o Corinthians tem esse jogo importante contra o Grêmio, não vai contar com o Jesse Lingard, que viajou para resolver, né, problemas familiares, né, problemas particulares, foi liberado, está na Inglaterra. Desfalca o Corinthians, ele que é titular, né, do time do técnico Fernando Diniz. Foi poupado no último jogo do Corinthians contra o Platense, entrou ali no segundo tempo junto com os titulares, então é mais do que considerado um titular hoje no Corinthians. E o Memphis, né, que claro vai se apresentar à seleção holandesa e não fica à disposição, né, do Diniz também para esse jogo. Como é um jogo decisivo, né, o Corinthians está aí, né, lutando ali na parte de baixo da tabela, né, saiu da zona do rebaixamento na última rodada, o Diniz vai colocar a campo o que ele tiver ali de melhor, né, à disposição. Então a gente deve ter um time do Corinthians aí quase completo, né, com as ausências do Memphis e do Jesse Lingard, Luísa. E aí, PVC? É um Corinthians que chega sob desconfiança aí, né? Perdeu agora, se classificou, tudo certo, mas um jogo
ruim aí contra o Platense e num momento difícil no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não perde para o Grêmio desde 2018 no Campeonato Brasileiro. Então tem uma freguesia gremista que não é que ajuda, mas dá uma confiança para a torcida, né? O jogador não está muito aí para isso. Eu entendo que o problema do Corinthians é o oposto da briga Palmeiras e Flamengo para saber quem abre mais vantagem ou quem aproxima mais da tabela para a volta da Copa do Mundo. Aqui tem um triangular para saber quem é que vai passar, quem é que vai morar na zona de rebaixamento durante a Copa. E os favoritos são Santos, Vasco e Corinthians pela ordem. Se o Corinthians perde para o Grêmio, o Vasco ganha do Atlético, o Santos ganha do Vitória, o rebaixado pode ser o Corinthians. E vai ficar 50 dias na zona de rebaixamento. Então precisa ganhar do Grêmio. Esse cenário é muito complicado, né? Você passar uma Copa no Z4 é um baixo astral danado, Eudes. E numa 17ª posição, que é a primeira ali da zona do rebaixamento, que tem aquele rodízio de gigantes, como a gente já falou, né? Corinthians, Santos, Cruzeiro, Botafogo. Cruzeiro, Botafogo. Então já teve um rodízio ali de gigantes e além, mais do que o trio, o próprio Vasco pode se complicar também, ainda. Mais do que o trio, o próprio Vasco pode se complicar também, ainda. O Vasco eu falei. Porque se o Vasco... Os favoritos são Santos, Vasco e Corinthians. Mesmo o Grêmio pode se complicar. O Grêmio também, se eu falar, Inter também ainda, ó, porque tem 5 vitórias. O Galo não, porque mesmo que o Galo perca, ele fica com uma vitória a mais. O Santos tem 4 vitórias, por exemplo. Mas assim, do Inter ali para baixo, olha só, você continua tendo, é um número menor, porque já foi do 8º até o 17º, está estreitando isso, mas você ainda tem ali do Inter, no caso do Galo, com a mesma pontuação, mas pelo critério de desempate, do Inter até o Santos, esses times ameaçados. Se o Santos ganhar, o Vasco vencer e o Corinthians perder, o Corinthians entra no rebaixamento porque o Corinthians vai ter -4, o Santos vai ter -4, porque o Grêmio deve ter no mínimo -4, e o Santos tem um ataque melhor. Sim. E o Vasco, né, vencendo, passa ali de qualquer jeito, caso o Corinthians não vença, né? Vai a 23 pontos, o Corinthians com 21 pontos. O Corinthians, só para entrar, para entrar no rebaixamento, o Corinthians tem que perder. E aí o Santos e o Vasco vencerem. Tem que evitar isso a todo custo, sem dúvida alguma. Agora, Samir, falando já de mercado da bola do Corinthians, passamos a semana falando sobre Yuri Alberto, né? Acabou sendo um personagem importante aí no meio da semana contra o Platense, saiu vaiado de campo, já havia dado aquela declaração que gerou grande polêmica sobre saídas. Como é que o Corinthians está planejando uma possível negociação do Yuri Alberto? Valores muito altos ou, de repente, o Corinthians dá uma amenizada para vender jogador? É evidente, né, que pela situação financeira do Corinthians, vender jogador é muito importante porque precisa dar uma ajudada ali no caixa do clube. Já tem desconto, né? Já está com desconto, é isso? Já está com Baixou desconto. O preço? Depois de tudo que aconteceu. O Yuri, a gente trazia a informação, né, que o Corinthians só venderia, né, o Yuri recebendo 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, né? Lembrando que o Zenit também tem metade aí dos direitos econômicos do Camisa 9. Agora, a informação que eu recebo, essa conversa, né, quando o Yuri, né, deixa o campo e fala que agora ele é representado pelo pai dele, enfim, ele tem contrato ainda com o André Cury, né? Então o André Cury ainda continua, né, representando o Yuri Alberto. Me falaram que, na verdade, é um jogo de cena, né, uma narrativa, e que faz parte até de uma possível venda no meio do ano. O Yuri está ansioso e quer sair do Corinthians de qualquer jeito no meio do ano. O Corinthians já rejeitou proposta do futebol inglês, já rejeitou proposta do futebol italiano, né, nas últimas janelas. E o Yuri entende que agora é o momento, ou é agora ou nunca. Então ele tá pressionando o Corinthians, pressionou... aliás, né, não deu muito certo a pressão naquela entrevista coletiva, né, de zona mista, mas também externou para a torcida o desejo de sair. Ele pressiona o empresário, na cabeça dele chegou a hora de sair, então ele quer deixar o Corinthians. E aí existe nos bastidores, né, aquela coisa que ninguém vai confirmar, mas o nosso público aqui recebe de primeira. É meio que um acordão apalavrado que, se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians vai acabar vendendo 15 milhões de euros pela parte do Corinthians. Então teria que chegar uma proposta de 30 milhões de euros. Não é fácil também. A última proposta que o Corinthians recebeu foi da Lazio, de 25 milhões de euros. Então a esperança do Yuri de sair, ela aumenta um pouquinho, diferente do que
diferente da última informação, que se o Corinthians só liberaria por 20 milhões de euros da parte dele, teria que ser 40 milhões de euros. Fica mais difícil chegar a uma proposta, né? Já o Yuri não é um jogador de 18, 19 anos, enfim, para receber uma proposta dessa, um atacante de 40 milhões de euros. Então fica aí essa expectativa. No acordo, o André Cury teria prometido ao Corinthians dos bastidores que abriria a mão da parte dele, né? Ele tem ali 10% da parte do Corinthians. Isso poderia ir para o Corinthians, e aí o Corinthians ganharia até um pouco mais de 15 milhões de euros. E o Zenit pegaria a parte dele, tá tudo certo, tudo resolvido, e aí o Corinthians abriria a mão aí do Yuri Alberto no meio do ano. Fica a expectativa de todos, mas principalmente do Yuri, que quer deixar o Corinthians nesse momento. Um jogador de 25 anos, uma proposta de 40 milhões de euros, né? É um negócio assim, irreal, né? O Ryan foi quanto? Você lembra, VC? 42? 42, né? 19 anos. Um jogador de seleção brasileira de 19 anos. Então, Ele né? não era seleção brasileira ainda, né? Mas, assim, é verdade. Mas já estava ali no radar e tal. E agora ele é. O problema do Yuri é que ele tem 25 anos. O problema, eu entendo que o Yuri é um jogador... Aí ele já saiu e voltou, né? Também tem isso. O Yuri é um jogador para Lazio. Lazio, time 5º, 6º lugar, às vezes briga para o Champions League. Na Itália, é um time... O Yuri, para mim, é um jogador que caberia na Lazio. Também, qual é a diferença de jogar na Lazio e no Corinthians? É que o Corinthians está brigando por título, né? O ano passado ganhou 2 títulos. A gente menospreza isso, mas ele vai ganhar bicho. Quanto é que dá diferença do salário que ele ganharia na Lazio em euro para o salário que ele ganha no Corinthians com bicho? Se você fizer a medida disso, pode dar um quase empate. Eu não acho que você tenha aqui o mercado devesse não pagar por um jogador de 25 anos, mas não paga. Gente, a gente vai continuar falando do Corinthians, vamos falar de Santos também no nosso intervalo. 3 horas de programa não dá, né? Não dá tempo, não. Samir, não dá, gente. Samir, beijo, querido, obrigado. Informação importante. Houve ontem uma reunião da alta cúpula corintiana para discutir o assunto. A renovação do Memphis, tem muita gente cravando a renovação do Memphis, pode ser realmente que renove, mas não dá para cravar ainda a renovação do Memphis no Corinthians. Eu conversei com uma fonte agora, ela ficou naquela de porcentagem, 50-50 de porcentagem para renovar. O Corinthians conversou numa chamada de vídeo, numa reunião com o staff do Memphis, e eles não passaram o valor. O Corinthians quer saber quanto o Memphis aceita reduzir, né? Porque muito se fala, o Memphis aceitou reduzir, mas até agora não passaram nada para o Corinthians ainda. Não, eu aceito reduzir de 6. E o Memphis, na entrevista de zona mista, falou que quem tem que fazer a proposta é o Corinthians. Eu questionei, eu falei dessa entrevista do Memphis hoje para uma fonte importante dentro do Corinthians, quando ela me disse sobre o valor. Ela falou, não, nós estamos esperando. A gente, na reunião, pediu o valor. Vamos ver o quanto que ele aceita reduzir. E me falaram também que o valor que a empresa patrocinadora do Corinthians ofereceu não faz nem cócegas para ajudar a pagar o salário dele, e o Corinthians não se animou. Então, olha só, a renovação do Memphis, repito, né, quando o Marcelo Paes está trabalhando muito bem nisso, ele está animado, quando a gente ouve o Marcelo Paes, parece que já renovou. Só que quando eu vou às fontes do Parque São Jorge, eu não vejo essa empolgação. E a gente sabe que esse ano já aconteceram algumas coisas de que, né, todo mundo cravou o Kaique do Bahia no Corinthians, cravaram o Alisson no Corinthians, cravaram o Rony do Atlético, que era do Atlético Mineiro na época, foi pro Santos no Corinthians, o Júnior Santos no Corinthians, e depois o Parque São Jorge vetou. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de prudência, né, hoje, até para o nosso público do De Primeira, entender o que está acontecendo dia a dia. Não é a gente querer sair com a informação e cravar que renovou ou não renovou. A gente informar o nosso público do que está acontecendo no dia. E no dia o patrocínio que... A grana que ofereceram para o Corinthians não colabora muito, né? Não empolga o Corinthians a renovar com o Memphis ainda. E também o Corinthians espera o valor que o Memphis quer reduzir, porque ele fala que vai baixar. Mas se ele baixar de 6 para 4, não vai resolver nada. Então a situação ainda não está decidida, tá, Luiz? Achei importante. Eu sei que o tempo é corrido aí, mas passar isso para o nosso público. Eu falei para você que o Samir estourou o programa? Samir, beijo, cafezinho. Até mais, viu? A minha fama nunca é boa. Tchau. Beijo. Intervalo. Estamos no break já. Eu disse... Marcelo Paes esteve aqui, né? A gente fez esses questionamentos para ele, mas é uma situação complicada, né? Essa do Memphis. E até do Yuri também, né? Já falando sobre essa proposta aí do Yuri que o Corinthians espera, teve que reduzir um pouco, porque senão fica difícil. Pensar em 40 milhões de euros
para o Corinthians embolsar 20 no atacante de 25 anos, realmente isso não vai acontecer. E o Yuri, no dia seguinte, aquela declaração dele, que ele sinaliza para o futebol italiano, fala do passaporte, eu disse aqui, ele estava contratando uma crise. Foi o que aconteceu. Né? A vaia se deve em função da declaração dele, nem tanto do rendimento dele. São poucos gols do Yuri, mas ele participa muito do jogo. Eu acho que se não desse aquela declaração, ele não teria saído vaiado como foi. E no caso do Memphis, também não vejo como o Corinthians sustentar nenhuma operação com a dívida que o Corinthians tem para manter um jogador, de novo, evidentemente não se trata da qualidade técnica do Memphis, mas o preço que ele custa o Corinthians não pode pagar. A gente estava falando da disputa do Corinthians com o Santos ali contra o rebaixamento, né, para não ficar no Z4 durante a Copa do Mundo. Santos está de olho no jogo contra o Vitória, que acontece amanhã. O Corinthians encerrou sua preparação para a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Neste sábado, às 17h30, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não contará com os atacantes Jesse Lingard e Memphis Depay. O inglês foi liberado pelo clube para viajar à Inglaterra em razão da internação de seu avô, enquanto o camisa 10 já está na Holanda para se apresentar à seleção, visando a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, Caio César pode formar a dupla de ataque com Yuri Alberto na capital gaúcha. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Carrillo, Breno Pidon e Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto. A baixa da atividade desta sexta-feira foi o volante Charles, que ficou na parte interna do CT Joaquim Grava. Ele não embarcará com o restante da delegação para Porto Alegre. Segundo informações divulgadas pelo clube, o último treino do Corinthians antes das férias teve início com um vídeo de instruções e, na sequência, um exercício tático de 10 contra 10 em campo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas pela comissão técnica. Com 21 pontos, o Corinthians ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. 3 pontos acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.